Então, bem hoje, o que a Bíblia quer falar com aquela? O que a Bíblia quer, que simbolismo que a águia tem na Bíblia? E antes de ir bem na águia, queria mostrar-nos o que cor vermelho te simboliza na Bíblia. E se não bem na Isaías, capítulo 1, versículo 18, é deixar-nos saber o que cor vermelho te significa. Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, ali na Isaías, capítulo 1, versículo 18, Isaías está fazendo uma comparação entre pecado e cor vermelho. Ele está falando, nesse pecado ser como carmesim, ou seja, como cor vermelho, Deus está transformando ele em pura lã, ou seja, está paga nosso pecado. Que é a única grande esperança que Deus deixar. Então, ali, a Bíblia bem claro está mostrando que uma cor vermelha simboliza pecado. Então, para não continuar nossa investigação de o que aquela águia significa, no também na Deuteronômios, capítulo 32, versículo 11 e 12, está deixando saber de o que aquela águia. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então ali Deus está fazendo uma grande comparação entre ele e uma águia que cuida de seus filhos. E ele fala claramente, assim como uma águia estende suas asas e protege seus filhos e te leva sobre suas asas, assim também me estende as asas sobre meus filhos e te leva sobre minhas asas. E que tem um Deus entre eles. Então não estou bem claro, uma águia simboliza o próprio Deus. E a hora que não olha, mas Deus está a ser simbolizado para aquela águia e cor vermelho simboliza pecado, aqui no pôs de junto, não está querendo formar que ele é um Deus de pecado. Ou seja, Deus que origina pecado. Então, aquele mesmo Deus que está adora na passado, desde o Egito, aquele mesmo Deus que Hitler usa nesse simbolismo, aquele mesmo Deus que Benfica usa, será que tem um Deus que nos siga quando não sigue e futebol? Será que tem um Deus que nos adora enquanto nos assiste jogos de futebol? Ou será que Merca considera essa cabeça, o simbolismo de Merca é um águia também? Será que Merca considera essa cabeça como um Deus do mundo, um Deus que controla o mundo inteiro, na tudo coisa que está fazendo? Muito interessante naquela. E para não continuar a investigação, não lembra de Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Não vai falar para nós de coisa que estava na mente de Lúcifer, para não entender mais profundo de coisa que o diabo quer fazer com pessoas no mundo. Então, em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, ou seja, no começo do versículo 12, está falando o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ali no todo é bem claro uma coisa, mas Lúcifer tinha na semente coisa, mas exaltava seu trono por cima das estrelas de Deus e subia por cima das nuvens de Deus. E não é uma coisa, mas a águia também subir por cima de nuvens e fazendo seu ninho, ou seja, seu trono que é seu ninho por cima de nuvens. Muito interessante. E não é uma coisa, mas a águia simboliza Deus. Então, será que Lúcifer também quer ser um águia, quer simboliza sua cabeça como um águia? Interessante que na Bíblia, no todo, tudo e animal que simboliza Deus, Lúcifer também quer simboliza de mesmo animal. Ou seja, tudo coisa que Cristo faz, é querer cópia de Jesus. Se não dá para, Jesus está falando o seguinte, na Mateus está falando que assim como Moisés levanta aquele serpente no deserto, assim também Filho do Homem deve ser levantado. Ou seja, Cristo simboliza serpente também, no deserto. E se nós no Apocalipse capítulo 12 está falando que é aquela antiga serpente chamada Diabo Satanás. Ou seja, Lúcifer, na tudo que Cristo faz, ele imita. E também e Jesus considera essa cabeça como o leão da tribo de Judá. E na Bíblia também está falando que Lúcifer é um leão faminto que se procura de presas para traga, para trazer vida. Então, não estou mas não só
Lúcifer está considerando essa cabeça águia, está considerando essa cabeça leão, está considerando essa cabeça como serpente. Então, não estou dizendo que Lúcifer, mas Satanás sempre entra em competição com Jesus, sempre imita Deus. Ele toma esse trono, ele está na mesma posição que Deus está. Muito interessante. Então, não estou dizendo que estava na mente de Lúcifer, em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, está mostrando que mas Lúcifer, mas Satanás, queria tomar posse do trono de Deus e queria subir por cima das estrelas e por cima de nuvens. E ele queria sentar no lado de norte. E no vídeo passado, hoje, no lado de norte, é lá que é a cidade do grande rei. Super interessante que a cidade de Porto fica no lado do norte. E até este é um hino que esta domina o lado de norte. Então, não estou dizendo que mas está algo lá que está muito interessante, que é que coincidência. Eu não estou dizendo que o diabo trabalha com detalhes. E nós não temos que se sentir naqueles detalhes que o diabo trabalha com ele. E para não continuar nossa pesquisa na Bíblia, para não olhar o que a Bíblia está falando mais sobre águia, não também no livro de Obadias, capítulo 1, versículo 3 e 4, está falando o seguinte: A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te levares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. E ali, se não repara, aquele mesmo sentimento que Lúcifer tinha no coração, se não leva na verso anterior, na Isaías capítulo 14, versículo 3 e 14, que ele leva no seu coração, ele sube sobre as estrelas de Deus, ele sube sobre as nuvens e leita por esse trono. Só ali na Obadias está falando a mesma coisa, mas nem se faz essa cabeça como águia, assim, ou seja, como Deus, se considera essa cabeça como Deus, que vai por esse ninho por cima das estrelas, ou seja, riba de anjos de Deus, riba de criação de Deus, mas lá Deus por terra. Então ali não estou bem claro, uma Bíblia que está contando mentira. Ou seja, assim como isso aqui na Eclesiastes capítulo 1, 9, falando, mas que tem nada novo debaixo do sol. Ou seja, durante histórias, no passado, o diabo tem usado o mesmo tipo de tática. Ou seja, aquela mesma maneira que usa no passado para pessoas adorar, não para mostrar, para falar, claro, mesmo Satanás nos adoram, mas sim até usa métodos, formas ocultas que, sem saber, você adora próprios demônios. Ou seja, a hora que você está envolvido naquele assunto de hoje, futebol, gasta dinheiro para passar horas e mais horas perante televisão, ou seja, coisa de escultura, adorando imagens de escultura, adorando pessoas em vez de adorando a Deus. A hora que não pensa naquela, não que uma pessoa pode passar horas frente de uma televisão, ou bebendo, comendo, e sendo entretido para pessoas que correm atrás de uma bola. Está a ser uma coisa ridícula, o que pensa nele. Mas que uma pessoa tem 2, 3 horas diante de uma televisão pode uma coisa tão longa e nunca tem capacidade de parar 1 hora, ou seja, 1 minuto perante Deus em oração. Eu não estou a dizer, mas o diabo quer inverter nossa prioridade. E quer que não passe mais tempo nas coisas do mundo, mais tempo está correndo atrás de jogadores. É mais easy, é mais fácil ver um jovem cristão de me perguntar quanto golo que Ronaldo tem, ou quanto golo que Messi tem, de que me perguntar qual é o segundo mandamento de Deus. Ou seja, nossa prioridade é ser invertido por causa de entretenimento. Ou seja, o diabo quer entrar na nossa mente, em vez de nos procura, santifica nossa vida, prepara nossa vida para a segunda breve vinda de Jesus, nos está preparando nossa vida para não ser condenado nos últimos dias. E a mensagem que Deus quer deixar no qual hoje é que nos entrega nosso coração, nosso tempo, nossa prioridade. Não hoje é nossa prioridade hoje. Será que nossa prioridade é passar tempo e mais tempo frente de televisão, de ser entretido através de filmes que não tem nada a ver com Deus, principalmente se você é cristão, principalmente se você acredita na vinda de Cristo? Será que você passa mais tempo perante que as coisas ali? Será que você passa tempo com Deus? E Deus que te chamou hoje, jovem.
que você passa tempo com as coisas banais. Para morrer adorando as coisas, adorando as pessoas que você te julga no campo, você te adora o próprio Satanás. Para morrer, a Bíblia claramente fala no segundo mandamento, que porque tem um Deus, ou porque adora outros deuses, porque faz imagem de escultura, porque põe um homem perante Deus. Ou seja, se você tomou o tempo, se você tomou o mente, o poder intelecto, larga dele. Ou seja, entrega a Deus o coração, jovem. Entrega a Deus o tempo, entrega a Deus a vida, para na segunda vinda de Jesus, porque acharam em falta. O último verso que eu queria deixar em escola, tem conta na Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 4. Está falando o seguinte. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, ali na Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 4, está falando que está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele está perguntando, será que nossa incredulidade te torna a palavra de Deus mentira, te torna a verdade de Deus mentira? Ele fala longe disso, que Deus sempre seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, boa incredulidade que te torna a mensagem mentira. Mesmo se você acredita em Deus, mesmo se você acredita na Bíblia, boa incredulidade que te faz que aquela mensagem seja mentira. Para morrer baseado na palavra de Deus. A mensagem que Deus quer deixar com ele hoje é que nos entrega nossa vida, nosso tempo, nossa faculdade mental completamente na mão de Deus. Para Deus tem grande obra para fazer na boa vida, jovem. Se você entrega a Deus toda a faculdade, todo o tempo, a mente, Deus vai fazer uma nova criatura. E vai poder ser usado como uma arma poderosa na mão de Deus. Para levar milhares de outras pessoas, milhares de outros jovens, uma boa, ao reino do céu. Mas o diabo também tem outro plano para bom. Se você continua a hoje com esse tipo de coisa ali, se você continua a passar tempos e mais tempo perante a televisão, perante entretenimento, perante filmes, perante festas, baladas, não pensando na salvação. Se Deus vem hoje, jovem, que você encontra naquele mesmo estilo de vida que você encontra hoje, será que você bateu? Será que o tempo que você atrapa a oração é cima do tempo que você atrapa o entretenimento? Será que você passa mais tempo em oração, em joelho, clama a Deus para trocar o ser pecaminoso, para fazer uma nova criatura? Pensa naquela jovem. E você pensa, se Cristo hoje bem, se você morre hoje, na primeira ressurreição, será que você vai ao céu ou ao inferno? Será que a vida que você te leva hoje, te leva ao céu ou ao inferno? Pensa naquela. Que Deus abençoe, que Deus continue a fortalecer a nossa fé, que Deus continue a moldar o nosso caráter, que nos entrega nosso coração completamente na mão de Deus. Que ligue a mensagem e que Deus sempre esteja conosco, que nos para, que nos traz nosso tempo para nos passar mais tempo com Jesus. Amém.